Lula afirmou nesta quinta-feira 17 que não é um gringo que vai dar ordem a ele num recado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O petista deu a declaração durante discurso em um congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, na Universidade Federal de Goiás, a UFG, em Goiânia. Vamos assistir. O Brasil gosta de negociação. O Brasil respeita a negociação. O Brasil respeita o diálogo. O Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. Mas um cara que nasceu em Caetés, saiu de São Paulo, chegou em São Paulo com 7 anos de idade, comeu pão pela primeira vez com 7 anos, sobreviveu criado por uma mãe com 8 filhos, sabe? Chegou à presidência da República, não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. Duda Teixeira. Bom, essa frase do Lula já tem aí uma contradição, né? Porque ele fala, a gente sempre vai querer a negociação, mas não é um gringo que vai me dar ordem, né? Então, ao mesmo tempo que ele diz que está disposto a fazer um acordo, ele vai lá e diz que não vai receber ordem de ninguém. O que o Lula está fazendo é ir para o enfrentamento. Isso daí é uma posição dele também, do Sidônio Palmeira, que é o ministro da Secretaria de Comunicação, que já está lá há 6 meses na Secretaria de Comunicação, na SECOM, com um abacaxi na mão que ele não consegue resolver. A reprovação desse governo Lula foi lá para cima, ele não consegue baixar isso de maneira alguma, e a abordagem que o Sidônio resolveu ter é mandar o Lula, falar assim, Lula, vai para o tudo ou nada, vai para o enfrentamento, vamos para o nós contra eles. E o Lula está aproveitando esse tarifaço do Trump para comprar briga. O Lula vai comprar briga com todo mundo. Então, o brasileiro agora que só nos resta apertar os cintos, porque se o Lula escalar, né, ele até fez ali um sinônimo também hoje lá na UNE, que ele joga truco, então ou ele cai fora, ou ele pede 6, e aí vai ser uma confusão desgraçada. O Sidônio acha que isso vai trazer algum benefício para o governo, duvido, mas para o país vai ser um enrosco. Sidônio Palmeira, lembrando, é o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, chamada SECOM, do governo Lula. O Lula trocou o Paulo Pimenta, que era aquele deputado federal petista, pelo Sidônio, e ele está tentando cuidar aí da imagem do governo, resgatar a popularidade. Ricardo Kertzmann já se acertou aqui, então vamos a ele. Vamos lá, Felipe. Eu dizia o seguinte, é muito difícil a gente continuar assistindo ao presidente Lula se comportando como um animador de auditório, como um político em campanha, né, desprezando completamente os interesses do Brasil e principalmente os interesses da população. Ele continua atuando com essa falta de decoro, de compostura pelo cargo, voltou a adotar esse discurso como se fosse o Messias, esse discurso messiânico do pobre retirante que não comia, que comeu pão pela primeira vez com 7 anos de idade. O que isso tem a ver e o que isso ajuda, de alguma forma, a resolver essa situação? Esse senhor deveria estar totalmente empenhado em falar o menos possível e participar de relações, de negociações diplomáticas e comerciais em alto nível, e não ficar esticando a corda em benefício de si mesmo, porque ele só se interessa com isso. Quanto mais essa corda for esticada e quanto mais tempo levar essa pendenga, melhor para ele, porque como ele chefia um governo sem plano, um governo sem pauta, sem atitude, um governo que é incapaz de corresponder aos anseios mínimos da população, para poder esconder todos esses fatos, ele precisa sempre se amparar em algum factoide, ou colocando a culpa da própria incompetência em todo mundo, culpa da oposição, culpa nos empresários, culpa nos banqueiros, culpa nos mercados, ou então agora ganhou de presente da família Bolsonaro, né, um inimigo externo para chamar de seu e ficar fazendo esse tipo de pregação, que, repito, não ajuda em nada o país. Pois é, o Lula vive de uma autoglorificação permanente, com todo esse messianismo, toda hora tentando transformar a sua trajetória numa epopeia heróica. E a gente vê esse personalismo dos dois lados, né? Esses delírios, essa afetação. Eu falei ontem aqui da afetação delirante de grandeza, do heroísmo patriótico. Isso acontece
do lado da família Bolsonaro, isso acontece com o Lula. Agora, o Lula está no governo, ele é o presidente da República, ele precisa encontrar um caminho de negociação para que não haja uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, porque prejudica as exportações nacionais, prejudica os empresários, a indústria e, por conseguinte, empregos, e pode ter um efeito dominó na economia. Mas como o Duda bem disse, eles estão aproveitando qualquer coisa para usar para tentar resgatar a popularidade. Então, assim, é a popularidade do Lula em primeiro lugar, depois vem o Brasil. Diga, Duda. E quem viu esse discurso do Lula na União Nacional dos Estudantes Secundaristas hoje, viu que o Lula também está muito à vontade nesse papel de enfrentamento, o que também é de uma hipocrisia gigantesca, porque em vários momentos hoje lá na Uni ele falou contra as elites. Então ele falou, olha, as elites aqui que governaram o Brasil não construíram uma só universidade, foi só em 1920, mas eu virei presidente e eu construí não sei quantos institutos federais. Toda hora ele está atacando a elite, porque a elite, só que o cara é elite, o Lula é elite do Brasil, né? Assim como o Bolsonaro também é elite, também não faz sentido Eduardo Bolsonaro. Também esses dias estava falando, né? Atacando o Tarcísio de Freitas por causa da subserviência às elites, mas todos esses daí são da elite brasileira, né? São eles que têm o poder nas mãos, não só o poder econômico, quanto o poder político. Major Olímpio chamava de príncipe herdeiro. E aí, para o brasileiro também, ver o Lula atacando as elites o tempo inteiro também não cai direito, né? Essa história é difícil de engolir esse tipo de coisa. Tanto é que teve uma pesquisa de ontem, da Genial Quest, que dizia que a maioria dos brasileiros é contra esse discurso de ricos contra pobres, porque isso piora as relações, é divisivo, né? É polarizador. Então, é uma estratégia que não tem nada para dar certo. Mas é a estratégia do Lula há décadas, né? Dividindo a sociedade brasileira, causando ódio, estimulando o ressentimento, a inveja, estimulando que as pessoas desejem que as outras paguem mais para o Estado. Como se elas fossem ver isso ser devolvido para elas de alguma maneira, como se fosse chegar por meio de serviços públicos de qualidade. Nada, a gente está vendo, está na pauta do dia aí, são os poderes torrando dinheiro, são os próprios integrantes desses poderes, principalmente aqueles da cúpula, que faturam em cima de toda essa arrecadação. Não tem essa transferência dos super ricos para os mais pobres, isso tudo tem uma intermediação onde o dinheiro fica. Então, a gente vê esse populismo, esse nós contra eles, fazendo com que a sociedade viva essa cisão. E a gente vê, quando é alvo, inclusive, de todos esses insultos, todos esses xingamentos, de toda essa desinformação, toda essa distorção do nosso trabalho, o quanto as pessoas se empenham nisso. Para tentar ter uma boquinha, uma remuneração, adulando o político. São grupos bastante divisivos, e o Brasil precisa se libertar disso em algum momento. Também durante o evento, o Lula questionou o PT e a esquerda por elegerem poucos congressistas. Vamos assistir. Temos aí, produção. É preciso o PT se perguntar por que o PT é capaz de eleger um presidente da República 5 vezes. Lula e Dilma, e só fez 70 deputados federais. Por que o PCdoB fez tão poucos deputados federais? Por que o PSB fez tão poucos deputados federais? Nós achamos que o nosso discurso é o verdadeiro. Será que o povo está nos compreendendo? Será que o povo está nos entendendo? Porque uma estratégia para a gente poder aprovar tudo o que a gente quer é a gente ter uma maioria no Congresso Nacional. Vamos pegar o México agora como exemplo. O México, eles fizeram uma vitória tão grande que até decidiram que o Poder Judiciário tem votação direta. É o povo que escolhe um juiz de primeira instância, de segunda instância e da Suprema Corte. Eu estou dizendo isso para a gente pensar. Logo, logo a gente vai entrar no ano eleitoral. E é preciso a gente saber com quantos deputados e senadores a gente quer sair na hora que abrir a urna.
É preciso a gente saber por que o povo, que a gente pensa que tem desejo naquilo que a gente fala, não vota nos deputados de esquerda, não vota no senador de esquerda. Esse é um desafio para um de estudar. Esse é um desafio para a juventude pensar. Porque se a gente não montar uma estratégia de como a gente vai fazer maioria nas prefeituras, nos governos do Estado, a gente vai continuar reivindicando e a gente vai ter sempre dificuldades. Muito bem, eu estava vendo aqui se a produção estava esperta. Mentira, estava brincando com eles, porque o meu roteiro correu, eu acabei pedindo um vídeo que está lá na frente no nosso roteiro e não o segundo aqui da nossa ordem, então foi falha minha, por isso que demorou um pouquinho para entrar. Daqui a pouco a gente recupera aqui a ordem. Duda Teixeira, algo a comentar a respeito desse vídeo? Várias coisas, Felipe. O Lula fala assim, como é que a gente, no Brasil, que consegue eleger um presidente, o PT só consegue ali 70 cargos no Congresso. É muito simples explicar isso daí. A questão é que o Lula não foi eleito, não é que 51% dos eleitores brasileiros está de acordo com a ideologia do PT. As pessoas votaram no Lula em 2022 muitas vezes para não dar Bolsonaro, né? Ou porque não queriam, ou porque estavam ali no meio de campo e aí, puxa, cambiaram para o Lula para não dar o Bolsonaro. Não é porque entendem que são a favor da estatização, né? Que o Correios tem que ser, por exemplo, estatal para sempre. É claro que não, né? Só que o Lula não entende isso. E tem uma questão também do autoritarismo, né? Do PT sempre querer hegemonia, desse caráter antidemocrático do PT, que também gera muita rejeição. E o Lula faz esse comentário sobre o México que é super preocupante, porque o que o México fez lá foi uma eleição direta para os juízes. Parece uma ideia boa, mas é uma maneira do poder político, do executivo, dominar o sistema judiciário. Você começa a ter o risco no México de ter juízes candidatos, é um absurdo isso, só o México faz isso no mundo. O juiz se candidata a um cargo e aí ele é eleito, e é claro que o candidato, né, a juiz, vendo que tem um partido mais forte, o Morena, ele tende a se alinhar com as ideias do partido mais forte. Então, isso está destruindo a democracia do México. A gente vai ter no México, com o Morena, uma coisa muito parecida com o que teve no México durante décadas, com o PRI, o Partido Revolucionário Institucional, que era ali conhecido como a ditadura perfeita, que você tem um partido que consegue uma força enorme, em todos os poderes do Estado. Isso é antidemocrático. O Lula citar ali o México como exemplo é para a gente ficar de olho nisso. Em outro momento, Lula disse que já negociou muito mais do que Donald Trump e acrescentou que nada é conseguido na marra. Vamos acompanhar. Então eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu nasci aprendendo a fazer negociação. Eu tenho certeza que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Jamais. Então, se tem uma coisa que eu sei na vida, é negociar. E é por isso que o Brasil é o defensor do multilateralismo. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo permitiu que os estados pudessem viver mais ou menos em harmonia, com respeito à soberania de cada estado. Nada é conseguido na marra, mas tudo é conseguido com a boa conversa, com a boa disputa de conhecimento. Nada é conseguido na marra. O multilateralismo, a multipolaridade, que são as filosofias, a ideologia do Celso Amorim, que é o verdadeiro assessor do Lula na política externa. E a gente vê qual é o cenário do mundo hoje. A Rússia, que é aliada desse governo, invadindo a Ucrânia, bombardeando até maternidade e hospital infantil. O Lula fala de não se meter na soberania de outros países. Estava outro dia lá se metendo, exibindo cartaz Cristina Livre em defesa da aliada dele, Cristina Kirchner.
Então tem muita hipocrisia nesse discurso, Ricardo Kertzmann, para além dessa coisa de quinta série B, claro, com todo respeito às quintas séries B de verdade, de ficar competindo, de quem é que negociou mais na vida. Ele toda hora tem que afetar essa superioridade em relação a outros líderes que não fazem parte da sua patota. Dia 16 de maio, a gente mandou uma carta para a equipe dos Estados Unidos, uma carta com as coisas que nós achávamos que poderia ser feito acordo. Não recebemos nenhuma resposta. A resposta que nós recebemos foi a matéria publicada no jornal, no e-mail dele, no zap dele, no portal dele, porque ele não se dignou sequer a mandar uma carta como a gente manda para o presidente da República. E nos intimando. A carta não fala em negociação. A carta é o seguinte: ou dá ou desce. É essa a lógica da carta. Ou libera o Bolsonaro, porque o filho dele está aqui me enchendo o saco. Liberta meu pai, liberta meu pai, liberta meu pai. Sabe? Ele, na verdade, ele agora tem que ser tratado por nós como os traidores do século XX e do século XXI da história desse país. Ele que não venha mais falar da bandeira verde e amarela, ele que tem a vergonha, se esconda da sua covardia e deixa esse país viver em paz, porque eles não tiveram nenhuma preocupação com os prejuízos que essa taxação vai trazer ao povo brasileiro, que vai trazer à indústria, à agricultura, ao serviço, ao salário do povo. Nenhuma preocupação. Então eu estou muito tranquilo. Eu sou jogador de truco. Quando o cara truca, a gente tem que escolher. Eu corro ou eu grito seis na orelha dele. Então, eu tô jogando. Tá aí a bola levantada pelo Eduardo Bolsonaro, pela família Bolsonaro de uma maneira geral para o Lula. Ele está cortando, deitando e rolando em cima, ironizando com imitação, falando que o Eduardo está lá nos Estados Unidos, dizendo para o Trump: liberta meu pai, enchendo o saco lá do Donald Trump. O Lula, repare que ele está pautando os lulistas para tratar a família Bolsonaro como os traidores da pátria, justamente porque estão defendendo uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros para cobrar anistia do Congresso Nacional. E a gente vai para o intervalinho de 2 minutos e a gente já volta com essa sequência de vídeos para o Ricardo comentar. Ricardo Kertzmann, eu estava falando do presentão que a família Bolsonaro deu para o Lula e ele está explorando até não poder mais. Quer dizer, inclusive pautando a militância de como tratar os Bolsonaro como traidores da pátria. Em primeiro lugar, sobre o México, o Duda foi perfeito, Felipe. Era o comentário que eu iria fazer e gostaria de ter feito. Porque o Duda toca em duas questões que são fundamentais aí. A número 1 é o histórico mexicano, principalmente pelo PRI, que ficou de 29 a 2000 no poder. No começo dos anos 2000, é que esse partido foi tirado do poder e agora corre-se o risco de novamente ser institucionalizado uma outra forma de partido único, ou de ditadura ampla, geral e restrita. Isso sim é uma ditadura ampla, geral e restrita, porque a partir do momento em que ficar dominado, como ocorre na Venezuela, como ocorre em outras autocracias, quando o poder executivo consegue dominar o judiciário e o legislativo, está estabelecido uma ditadura, uma autocracia, que depois, se ficar 70 anos, que ninguém se assuste. É perigosíssimo isso que está acontecendo lá, e me surpreende, inclusive, o presidente Lula tocar nesse assunto. Talvez ele não tenha a dimensão do que é, porque isso vai diretamente de encontro aos amigos togados dele. Eu tenho certeza que essa turma não gostaria jamais de não ser mais indicada por um presidente da República e ser, de alguma forma, eleita pelo voto popular. Com relação a ele ser um exímio negociador, um presidente americano não negociou nem 10% do que Lula já negociou na vida, tem que ver o que exatamente. Talvez um presidente americano jamais tenha negociado palestras com empreiteiros, como o presidente Lula, através do instituto dele, negociou.
Talvez um presidente americano não tenha sido chefe do executivo de um governo que tenha negociado com parlamentares, como ocorreu no escândalo do Mensalão. Então, essa questão de não negociar, né, ela é muito ampla. A gente tem que saber exatamente do que ele está se vangloriando. E, por fim, Felipe, em mais uma dessas atitudes, dessas falas de animador de auditório, dizendo que é um jogador de truco, que quando do lado de lá fala truco, ele dá 6. Bom, ele poderia dar 6 também para o Vladimir Putin, ele poderia dar 6 também para o Xi Jinping, porque com esses, ele não dá 6. Ele vai lá, fala baixinho, fala assim, senhor, e volta para o Brasil. Em outro momento, Lula chamou Bolsonaro de patriota falso e falou em tomar de volta a bandeira verde e amarela. Vamos assistir. Além de pedir, de forma respeitosa, que a gente não mexesse com o Bolsonaro, que ele não é amigo do Bolsonaro, ele disse na televisão ontem. Eu não sou amigo dele, mas ele é boa gente. Ele fez o bem para o Brasil. Ele fez o bem para o Brasil. Todo mundo aqui sabe qual foi o bem que ele fez para o Brasil. Todo mundo sabe. Ele ainda vai ser processado pela Covid-19, pela quantidade de gente que morreu, sob a responsabilidade, da irresponsabilidade dele. Agora, manda o filho dele para os Estados Unidos. Vai lá pedir para o Trump me absolver. Vai lá pedir, vai. E fica abraçado na bandeira americana, esse patriota falso. Nós vamos tomar a bandeira verde e amarela. A bandeira verde e amarela vai voltar a ser do povo brasileiro. O Bolsonaro que se abraça a bandeira americana, transfira seu título para lá e vai voltar lá. Porque aqui quem manda somos nós brasileiros. Então, tá aí, Lula tentando se limpar na sujeira bolsonarista, nessa retroalimentação permanente que o Brasil vive e da qual tem dificuldade de sair. O Lula também disse que vai taxar a Big Techs dos Estados Unidos. Vamos assistir a esse trecho. coisa grave que ele falou. Primeiro, ele não tinha informação da questão comercial. Ele foi superavitário. Segundo, ele disse, eu não quero que as empresas americanas, as empresas de plataforma, sejam cobradas no Brasil. Dizer uma coisa, o mundo tem que saber o seguinte, esse país só é soberano porque o povo brasileiro tem orgulho desse país. E eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Lula Teixeira, o que você destaca? O Lula, quando fala ali que a gente vai cobrar imposto das empresas americanas digitais, isso é um problema, porque mostra uma discriminação, né? Porque a gente não tem só empresas digitais americanas aqui no Brasil. Falando das redes sociais, que é o que eu imagino que ele está pensando, a gente tem empresas chinesas. Está aqui o TikTok, está aqui o Kuai, tem também o Telegram, que é de russos, mas não, ele só quer taxar as americanas. E aí tem aquela investigação que começou essa semana da seção 301 do Departamento de Comércio, que vai apurar justamente se o Brasil está dando tratamento diferenciado para as empresas americanas, né? E se essa investigação concluir que sim, as empresas americanas sofrem preconceito no Brasil, são mais prejudicadas que empresas de outros países, sim, a gente vai poder ter sanção, mais tarifaço. Então, o Lula, quando fala esse tipo de coisa, ele está sendo completamente inconsequente. E aí é claro que lá nos Estados Unidos, pode até o Geraldo Alckmin juntar ali com o Mauro Vieira, escrever cartinha, eles podem escrever cartinha todo dia, mandando lá para os Estados Unidos, para Washington, dizendo que eles estão dispostos a negociar, né? Tá todo mundo ali, a Fiesp em volta, a CNI, a CNA, falando, vamos negociar. O Alckmin é quem assume a frente desse movimento todo e o Mauro Vieira tá junto com ele. Agora, o Trump lá em Washington, o que ele está vendo?
Ele está lendo a cartinha que o Alckmin e o Mauro Vieira mandaram ou está ouvindo videozinho do Lula falando essas barbaridades? Então é óbvio que o Lula tem mais importância, mais visibilidade, e aí fica mais difícil fazer qualquer acordo. E há funcionários de embaixada que reportam o que está acontecendo no país, principalmente em assuntos que têm a ver com os Estados Unidos, com o governo americano, para o próprio presidente. Claro que se passa ali para os diplomatas e tal, mas ele recebe o briefing. Então os discursos do Lula chegam até ele, se ele tem alguma medida relacionada ao Brasil que é urgente, como o caso da tarifa de 50%. Então fica a impressão, Ricardo, que o governo, se é que há uma racionalidade, quer dizer, vamos supor que exista uma racionalidade, que o presidente não simplesmente saia fazendo tudo de improviso, que ele simplesmente não haja com o fígado, que há uma estratégia. Quando a gente olha assim, a gente pensa, bom, escolheram a estratégia de, olha, se o tarifaço vai ficar, para eles, parece que não é problema, porque isso gera um inimigo externo, quem é o aliado desse inimigo não é o governo, é a família Bolsonaro, e aí ele pode fazer toda uma propaganda patriótica, independentemente dos efeitos práticos, porque é como se na atualidade a prática não importasse mais, só importa o discurso, só importa a retórica, a pose que o sujeito faz. Então, se a gente pensar na hipótese de existir uma racionalidade nesse governo, a estratégia é essa. Bom, sendo estratégia ou não, Felipe, essa fala específica de atribuir ao presidente Donald Trump essa história que ele falou de que ele não quer que as big techs americanas sejam taxadas é mentira. Porque em momento algum a gente assistiu, ou ouviu, ou leu algo neste sentido. Os Estados Unidos não querem ou não aceitam a taxação de suas big techs. Isso aí, Felipe, é uma história que os petistas, que o Planalto anda querendo... anda plantando na imprensa, dizendo que o Bolsonaro é uma espécie de bode expiatório e que, no final das contas, o que o Trump está querendo é defender as big techs. Mas até o momento não há nenhum indício, não foi nada disso foi dito. Não queremos taxação de big tech. Isso é mentira do presidente Lula. E quando ele fala sobre soberania, nós que mandamos no Brasil, a bandeira do povo. Olha, a bandeira do Brasil não é do povo, nem do Lula. A bandeira do Brasil é um símbolo. A bandeira do Flamengo, Felipe, ela não é sua, da torcida do Flamengo. É um símbolo do Flamengo, como é a do Atlético, como é de qualquer time. Essa história de se apropriar de símbolos nacionais para invocar patriotismo, a gente tem a célebre frase de que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Isso aí é mais velho do que andar para frente. O Brasil não é dos brasileiros. Infelizmente, o Brasil é de uma casta, de uma elite empresarial, política, que toma conta das instituições brasileiras para proveito de si mesmos. Quem dera o povo brasileiro fosse verdadeiramente o dono do petróleo, mas não é. Algum cidadão brasileiro comum já foi presidente da Petrobras, já fez parte do conselho da Petrobras, algum cidadão comum brasileiro ocupa algum ministério do governo Lula, ou já ocupou de qualquer outro ministério, ou são sempre pessoas ligadas aos partidos políticos, aos figurões políticos que vencem as eleições. Esse discurso, Felipe, ele não só é falso, é populista, como ele é cada vez mais afrontoso à realidade da qual eu, você e todos os brasileiros vivemos. Muito bem. Duda Teixeira, quer complementar algo? A gente tem 20 segundinhos. Fiquei impressionado como a UNE está do lado do governo, né? Sempre foi uma organização de esquerda, sempre foi comandada por partidos de esquerda, mas a estrutura que foi montada aí nesse congresso da UNE, com um fundo ali atrás, um cartaz, todas as cores do governo brasileiro, fiquei realmente impressionado.